Eu sou a Dona Marte e hoje a gente vai falar sobre o livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o último vídeo que eu vou fazer pro desafio de resenhas dos livros da FUVEST deste ano, né? Os livros que vão cair nessa prova. O último livro que eu li foi O Claro Enigma, do Carlos Drummond. O Claro Enigma é um livro de poemas, né? Um livro composto por 41 poemas. E eu já devo ser bastante sincera. Eu não sou uma pessoa que é muito fã de poesia. Eu sei que, tipo assim, de modo geral, todo mundo adora poesia. Ai, poesia é muito lindo, é muito profundo, não sei o quê. Mas eu sempre tive uma certa dificuldade de ler poesia, porque eu acho que elas são muito subjetivas, elas deixam muito para imaginação ou para livre interpretação. Você raramente vai saber exatamente o que o autor quis dizer. E eu sou uma pessoa que preciso dessa precisão, eu preciso saber o que o autor quis dizer para saber se eu estou entendendo certo, para saber se a minha leitura está fluida. É claro que tem gente que é muito mais etérea, né, que é muito mais liberta do que isso, e aí lê poesia e fica lá viajando, ai, quis dizer isso, quis dizer aquilo, mas eu não sou assim tão apegada, eu gosto da métrica. E aí eu leio uma ou outra poesia, vez ou outra, dou uma meditadinha sobre aquilo e depois vida que segue. Eu sei que tem muita gente que sabe de cor, assim, alguns poemas do Drummond, ou do Fernando Pessoa, ou enfim, e eu super acho bacana. Eu não sou uma pessoa muito de poesia, mas eu estou aqui me esforçando para fazer esse comentário com vocês. Não sei se vai ficar tão bacana quanto os comentários que eu fiz sobre os livros que são em prosa, né, sobre os livros de história, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Então, esse livro, O Claro Enigma, eu não tive que ler na minha época. Na minha época, eu tive que ler A Rosa do Povo, que eu, assim, colocando em contraponto, é um livro que eu preferi a este. Porém, isso não desmerece O Claro Enigma, eu acho que é um livro muito bom. Tem pessoas com as quais eu comentei, né, com as quais eu falei, tô lendo o livro do Drummond e tal, que elas falam assim, que era a mesma coisa, né, só que vistos de pontos de vista diferentes. A Rosa do Povo e O Claro Enigma. Pra mim, A Rosa do Povo é isso aqui melhor, mas pra maioria das pessoas é tudo igual, né? Até porque eu acho que Drummond chegou num ponto em que você não questiona o trabalho do autor mais, sabe? Quando a obra ela é tão, a obra como um todo, ela é tão fechadinha, tão completa, tão redondinha, que você não para mais para se questionar por que ela chegou àquele patamar, né? Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu, por exemplo, eu gostei bem mais de A Rosa do Povo. E quando eu comentava, por exemplo, com os meus amigos ou com algumas outras pessoas, eu gostei mais de A Rosa do Povo, não era tipo assim, por quê? Nossa, você tá louca, todas são iguais. E Drummond é maravilhoso, e você não pode dizer que um é melhor que o outro. Não era mais tipo, nossa, sério, você gostou mais? Por que você gostou mais? O que te instigou a gostar mais? Enfim, né, vamos falar do livro. Para você ler este livro, você tem que ler primeiro A Rosa do Povo. Por quê? Porque A Rosa do Povo é um conjunto de poemas ali do Drummond de uma época em que ele estava mais engajado, assim, mais politicamente engajado, que ele estava olhando o mundo com uma ótica mais militante, que ele estava mais ativo na luta política, porque Drummond é um poeta ali dos anos 30, 40, então dessa segunda fase do modernismo, que é uma fase que estava mais preocupada com o Brasil, assim, com a nossa realidade, com o nosso povo e com a nossa vida. Então ele expunha muito do que ele acreditava em suas poesias no A Rosa do Povo. Então ele estava bem atento à luta e à militância e à política e ao povo. Então A Rosa do Povo é um livro bastante politizado. Passado o tempo, né? Passado um tempo, aí teve a Segunda Guerra e Guerra Fria e não sei o que. O Drummond ele perdeu um pouco da fé na luta, e ele perdeu um pouco da fé na política, e ele perdeu um pouco da fé no povo, propriamente dito. E é com essa perda de fé e com tudo que ficou da Rosa do Povo que ele formou o Claro Enigma, que ele fez os poemas para o Claro Enigma. Então, se em A Rosa do Povo ele era muito politizado, em Claro Enigma ele vai deixar um pouquinho a política de lado, e quando ele fala da política vai ser com pessimismo. Se em A Rosa do Povo ele desistiu da métrica, ele desistiu, sabe, das regras, e ele escreveu do jeito que ele achou que ele tinha que escrever, em Claro Enigma você pega aqueles sonetos fechadinhos, aquelas sílabas contadinhas, a métrica sendo
utilizada da maneira clássica. E sim, a Rosa do Povo, ele expunha muito da fé dele na luta, na militância, sei lá, no comunismo, no socialismo, ou nesse tipo de coisa. Em Claro Enigma, ele vai falar das pessoas, do tempo, do lugar onde ele cresceu, das pessoas com quem ele se relacionou. Claro Enigma é um livro pessoal, assim, é quase que um livro da vida do Drummond, porque ele é dividido em algumas partes, né, se não me engano são 6 partes. Ele vai falar, assim, de Minas Gerais, do Fernando Pessoa, do Mário Quintana, do pai dele. Então ele vai falar da vida dele e não do todo, que foi o que ele fez em A Rosa do Povo. Esse livro, ele tem alguns dos poemas mais legais, assim, que eu já li, e alguns dos poemas que foram mais soco no estômago que eu já li, e alguns dos poemas mais bonitos que eu já li. É um livro fechadinho, sabe? Sabe um livro completinho, assim, cheio, assim, que você lê, quando você termina, você fala, isso mesmo, é assim que um livro de poesia tem que ser. Porque ele não faz assim, sabe? E sobe, desce, que nem os livros de poesia que a gente está acostumado. Eu não leio livro de poesia, mas quando eu li eu tinha essa impressão que um poema era assim, um poema era assim. Esse não, ele é assim, sabe? Ele é linear. E ele é ótimo, assim. E tem uns sonetinhos que são tão inocentes, mas que são tão fortes. E são viscerais. E o próprio A Máquina do Tempo é um poema muito bonito. É um poema comprido, né, tal. Mas é um poema muito bonito. Inclusive, eu vi um vídeo da Tatiana Feltrin, se eu não me engano, ele é do ano passado. O marido dela narra esse poema, A Máquina do Tempo, e eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês irem lá dar uma olhada. Essa narração começa a partir da segunda metade do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo e, por favor, assistam, gente, porque é muito bonito. Esse poema, A Máquina do Tempo, ele foi considerado, se eu não me engano, ele foi considerado o melhor poema brasileiro do século passado, do século XX. E eu não desmereço esse título, porque é realmente um poema muito visceral. E A Máquina do Tempo ela não é novidade assim, na literatura, né? Sempre se fala dessa coisa cíclica do tempo, de como o tempo vai, e ele te traz coisas de lá de trás, e como a máquina do tempo continua girando, enfim. Eu acho muito bonito esse poema, eu acho ele muito forte e muito vivo. Eu tenho 2 poemas favoritos neste livro. O primeiro é o A Mesa, que é um poema que ele fez pro pai dele, que conta ali que se o pai dele estivesse vivo, como estaria ali a mesa, né, as pessoas, a família, o que eles estariam fazendo. E o meu segundo livro favorito é um que se chama Memórias, que ele fala bem assim, deixa eu ver se eu me lembro, se eu não lembrar eu coloco aqui embaixo, que as coisas findas são mais lindas e essas ficarão. Que é tipo assim, você tá vivendo a sua vida hoje, mas você viveu coisas lá atrás. E que aquelas coisas, como elas estão congeladas na redoma do tempo, elas vão ser sempre mais bonitas. Elas vão ser sempre mais próximas do seu coração. Elas vão estar sempre sob uma ótica mais bela, porque elas estão no passado, elas são eternas no passado. Enquanto que o que você tá vivendo aqui, você tá vivendo aqui. E eu achei muito bonito. São poemas que mexem um pouquinho com você, que fazem você repensar, que fazem você refletir. É um livro muito bacana. Porém, assim, eu tenho isso que eu nunca consigo ler livros de poesia todos de uma vez. Então essa foi a primeira vez que eu peguei um livro e terminei assim, pá. Que eu lembro que nem quando eu tive que ler A Rosa do Povo pra FUVEST, na época, eu não lia ele inteiro. Eu lia, aí dava uma paradinha e lia de novo, fui ler alguns resumos, porque eu sempre tive essa dificuldade de ler livro de poesia. E eu imagino que seja uma dificuldade que as pessoas tenham também, porque a gente está acostumado com um certo molde na literatura, né? Pegar uma história que tenha começo, meio e fim, pegar uma história que tenha, sei lá, uma jornada do herói, pegar uma história que aconteça numa ordem cronológica. Um livro de poesia, ele não segue necessariamente, né, uma ordem cronológica, uma métrica, uma regra. Mas foi um livro que eu gostei bastante, eu gosto muito da leitura do Drummond, acho muito fluida. Eu até comentei com vocês que quando eu fui ler o Sagarana, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, quando eu fui ler o Sagarana, a princípio, assim, logo no começo do livro, tem uma carta do Drummond. E o jeito que o Drummond escreve é muito próximo, né? Muito nosso. É um autor que não é difícil, não é, sei lá, na José de Alencar, né? Que apesar de ser bastante indianista e característico e tal, e muito apegado a trazer o Brasil para todo mundo ver, escreve de maneira difícil, escreve de maneira rebuscada, escreve lá, distante, longe. Não, o Drummond escreve aqui, sabe? José de Alencar escreve lá, longe, longe da gente. E o Drummond tá mais perto, assim, mais próximo do que a gente pode se identificar. Eu acho ele um autor muito completo, assim. Quando ele escreve prosa, quando ele escreve poesia, quando ele fala, assim, dá pra gente, sabe, se identificar, dá pra sentir o que ele tá falando, de quem que ele tá falando, pra quem que ele tá falando.
É um livro muito bom, assim, é um livro redondo, assim, certinho, do jeito que tem que ser, do jeito que todo livro de poesia tem que ser. E ele faz uns sonetos pro Fernando Pessoa, eu acho o máximo. Então, é isso, gente, eu gostei de ler esse livro, embora eu não tenha muita familiaridade com poesia. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Eu sei que foi uma resenha meio vagal, assim, meio largada, mas é porque eu não tenho propriedade para falar de poesia mesmo. Mas, neste livro que eu li no Kindle, que se eu não me engano tava mó 15 reais, assim, tem um texto de apoio no final que é bastante bom. Então, dei uma olhada em texto de apoio, peguem uns resumos na internet, vejam alguns canais literários que são específicos, canais literários no meu canal. Eu só vim aqui e falo uns livros pra vocês, mas tem muito vídeo no YouTube que é canal para o Veste. Então, dá uma olhada, porque poesia é uma coisa difícil mesmo. Poesia é uma coisa muito forte, e você nunca sabe que poema que eles vão usar pra aplicar na prova, né? Então é isso, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo o que você gostou e o que você não gostou, deixa o seu curtir pra ajudar o canal. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda quinta-feira. Eu falo bastante de livro por aqui, acabou o desafio da FUVEST, porém vai ter vídeo de outros livros aqui no canal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais, elas estão sempre aqui, estou dando imagem em todas elas. Um beijo e tchau!